dentro desse espírito da coisa que eu estou prestes a descrever, que você naturalmente é, vamos dizer, a cabeça premiada, ou a sua cassação seria o prego no caixão desse período histórico 2014, 2022, com a derrota do Bolsonaro. E como é que você... Eu imagino a pressão colossal que deve ser, mas como é que você lida com isso a nível pessoal e não se deixar contaminar, ou se deixar covardar, ou ficar agachado diante dessas pressões todas, sabendo que eles vão tentar operar alguma coisa? Não, isso que eu te falei agora há pouco. Isso é mais zum do que realidade. Então a gente está tratando a questão do processo com serenidade, acompanhando. E eu estou focado no meu mandato, em olhar para o futuro, em aprovar os meus projetos que são importantes para a população. E não vou abaixar a cabeça para ninguém. Agora, o que existe aí é mais especulação e essas histórias falsas, né? Como a gente colocou agora. O pessoal nem sabe da legislação, fala um monte de bobagem, um monte de besteira e fica inventando mentira. Porque o grande problema é que as pessoas, muitas vezes que estiveram no governo passado, que teve toda aquela roubalheira, eles não têm como dar uma explicação. Então eles têm que criar um diversionismo. Então, não foi que a Petrobras foi roubada, sou eu que sou agente da CIA. Não é que a economia entrou em recessão durante o governo Dilma. Não, foi porque a Lava Jato quebrou as empresas. Não foi o problema do déficit fiscal, não foi a manipulação do preço de combustível, não foi todo o descontrole econômico do governo Dilma. Então, assim, cada um tem que aturar com as suas próprias responsabilidades o que fez. Eu, particularmente, tenho orgulho do que a gente fez na Lava Jato. A gente mostrou para esse país que é possível combater a corrupção e que a corrupção não faz parte da nossa natureza como Brasil. A gente pode avançar. Então, cada um aí que arque com a sua responsabilidade moral. Boa, senador. Agora, olhando adiante aqui no nosso papo, eu queria perguntar para você sobre a supremacia do Supremo, né? A gente já falou em ultragarantismo, vamos falar agora de ultrajudicialização, desse excesso de litigação que a gente vê no país e um poder solapando o outro. Frase que eu sempre digo aqui no Fora da Bolha do Fernando Henrique Cardoso: quando um poder encolhe, o outro estica as pernas, um executivo cada vez mais definhando, um Supremo ali se achando plenipotenciário, contraindo várias responsabilidades. Mais especificamente, o ministro Alexandre de Moraes é acusado de ter esses superpoderes e empregá-los ali com muita força, atropelando a tripartição de poderes e agravando a concentração de poderes na Corte Suprema do nosso país. O STF, como ninguém que não esteja num coma induzido não saiba, obviamente é alvo de muitos ataques e críticas, né? E tem tido, acima de tudo, a sua legitimidade institucional em xeque, né? Cada vez mais questionada por um número crescente de pessoas. Obviamente não ajuda o fato dos ministros estarem metendo o bedelho em temas tão sensíveis na seara social como descriminalização de drogas, a própria pauta do aborto aí tão recorrente. Então você, como ex-juiz, ex-ministro, agora senador atualmente, como é que você vê esse cenário? Como devolver ao STF a credibilidade perdida? Bem, André, primeiro eu sou contra ataques pessoais contra os ministros. Não é assim que se constrói. Tá? Agora, discutir o papel institucional do Supremo Tribunal Federal é um assunto que não pode ser tabu, como em toda democracia. No mundo inteiro existe uma tensão entre cortes constitucionais e o trabalho do legislativo. Quando você dá a um tribunal constitucional o poder de revisar uma lei, de dizer que essa lei é inconstitucional, isso sempre pode trazer problemas políticos. Foi assim lá nos Estados Unidos, com várias decisões que eles tomaram, algumas certas, outras mais controvertidas, e que acabam sendo trazidos aí para o centro do cenário político. Então, o que eu tenho defendido lá no Senado, a gente tem feito uma discussão de alto nível, né, sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, e o que as pessoas normalmente recomendam, e talvez isso fosse importante para o Supremo, adotar uma postura de mais autorrestrição em relação a alguns assuntos absolutamente controversos, para os quais o nosso texto da Constituição não traz lá uma resposta determinada. Não confundir a vontade com a interpretação. Tem um juiz da Suprema Corte norte-americana, já de tempos, do primeiro à metade do século passado, que era o Robert Jackson.
Robert Jackson, ele foi até promotor em Nuremberg, mas ele era Justice da Suprema Corte Norte-Americana. Uhum. E ele tinha uma expressão que para mim era muito interessante. Ele dizia o seguinte, olha, nós, da Suprema Corte, estamos sempre certos, porque nós damos a última palavra. Mas nós não damos a última palavra porque estamos sempre certos. No fundo, é uma frase que aponta para uma necessidade de um exercício de humildade, para que se tenha presente de que nós não podemos ficar tão confiante nas nossas próprias premissas. Então, em alguns assuntos, por exemplo, a própria questão aí da descriminalização das drogas, eu sou contra. Eu acho que as drogas constituem um grande mal aí para a família, para o indivíduo. De todo modo, ainda que se entenda que a descriminalização parcial ou total das drogas traga um benefício maior do que o custo, é uma decisão tão controvertida e com tantas consequências possíveis que tem que ser do parlamento. E não porque os senadores e os deputados são mais espertos que os ministros do Supremo ou que os magistrados, mas porque se nós errarmos, nós podemos ser demitidos, o que não acontece com o Supremo Tribunal Federal. Então, se eu apregoo lá a descriminalização das drogas e o meu eleitor entende que isso não é apropriado, ele vai me demitir. E vou deixar claro aqui, estava colocando hipoteticamente, eu sou contra. Então, eu acho que, na verdade, o que funciona contra a criminalidade, André, naquela linha da teoria das janelas quebradas. Você tem que ter políticas de repressão adequadas, né, de intensidade crescente, segundo a gravidade do crime, mas mesmo as pequenas infrações e os pequenos delitos têm que ter uma resposta. Porque senão você vai gerando uma sensação de casa abandonada e os problemas tendem a piorar. É o que aconteceu em São Paulo com a Cracolândia.